E nesse momento, então, eu convido a professora, a doutora Márcia Bento Moreira para que suba aqui comigo, né? Integre essa mesa. Fique à vontade, professora, e seja muito bem-vinda, né, a esta instituição, a este programa de pós-graduação. Sinta-se muito à vontade. Eu fiz um esforço aqui para tentar apresentar a professora, mas vocês podem buscar lá o currículo Lattes e vocês vão entender do que eu estou falando, porque o currículo dela é bem extenso e eu acredito que ela fez um esforço para resumir, inclusive no Lattes, né? Então eu vou fazer um pequeno esforço, né, de apresentá-la. Dizer primeiro que nós tivemos a oportunidade de nos conhecermos no final do ano passado, né, professora, num seminário que chama Seminário Meio Termo da CAPES. Ele aconteceu no mês de novembro do ano passado em Brasília, onde estiveram reunidos todos os coordenadores de programas de pós-graduação, stricto sensu, do Brasil inteiro, da área interdisciplinar. Todas as áreas se reuniram, mas nós da área interdisciplinar acho que foi o mais extenso, porque foi uma semana inteira, né? E aí nós nos conhecemos e desde então nós estamos articulando esta agenda, esta vinda da professora aqui no campus a este programa. Era para ter vindo já no mês de junho, né, professora Josi? Mas aí tivemos, né, pequenos problemas, outras agendas, e ficamos muito, mas muito felizes com a sua presença hoje, né? Então, a professora Márcia Bento Moreira é graduada em Medicina Veterinária pela Universidade de Marília, mestre em Técnicas Operatórias e Cirurgia Experimental, doutora em Cirurgia e Experimentação pela Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, Unifesp, médica veterinária hiperbarista pela Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica, está coordenadora adjunta na Câmara 1, que é Políticas e Desenvolvimento Territorial. Antes, essa nossa Câmara temática, ela chamava Meio Ambiente e Agrárias, e agora, então, ela modificou de nome. Então, a professora é coordenadora adjunta desta Câmara na área interdisciplinar da CAPES. Então, responsável por programas, né, também de pós-graduação profissionais, atua também nos programas de pós-graduação acadêmicos. Foi presidente do Fórum de Coordenadores de Programas de Pós-Graduação Interdisciplinares do Brasil, de 2019 a 2022. Foi diretora de Extensão pela Pró-Reitoria de Extensão. Foi coordenadora geral 2019 a 2022 no Programa de Pós-Graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial, que é um programa interinstitucional da Universidade do Vale de São Francisco, Federal Rural do Pernambuco e Universidade Estadual da Bahia. Foi coordenadora no mestrado profissional interdisciplinar em extensão rural. Foi coordenadora no mestrado acadêmico interdisciplinar em ciências da saúde e biológicas, atuando então em muitos, né, programas de pós-graduação com larga experiência, eu diria assim. E, atualmente, então, contribuindo com a área interdisciplinar da CAPES. Seja, mais uma vez, muito bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada. Carinhosamente, eu agradeço a todos e todas vocês por esse convite e por eu poder estar aqui hoje junto de todos e todas vocês. Como eu não tenho ciência, né, do meu público, eu gostaria de pedir licença para fazer a minha autodescrição. Eu sou morena clara, olhos castanhos claros, estou usando um brinco de uma semente, um colar vermelho com flores brancas feito artesanalmente com 2 pêndulos. Meu vestido é negro e completo, longo até os pés. Apesar de ser do sertão nordestino, meu vestido está com mangas curtas,
e não estou me sentindo fria aqui, nesse ambiente maravilhoso. Estou me sentindo bem aquecida pelo carinho e pela receptividade de todos e todas vocês. Muito obrigada. Eu preparei um material para vocês com muito carinho e com bastante atenção, para que, na verdade, eu estou muito lisonjeada de termos egressos aqui nessa sala, assim como termos os ingressantes que maravilhosamente bem fizeram essa mística, que eu me senti em casa dessa forma, professor Fábio, com certeza absoluta, pela música maravilhosa a qual eu fui recebida aqui nesse ambiente também, ao qual eu estou me sentindo em casa. Então, para tanto, eu trouxe um conteúdo que eu espero que auxilie vocês, egressos e ingressantes, no transcorrer de vocês nessa vida acadêmica, que na verdade tem um intuito que vai muito para além da própria academia, e eu espero que sim vocês consigam atingir os objetivos de vocês. Eu fui instigada a falar hoje sobre interdisciplinariedade e avaliação na pós-graduação, e amei o subtítulo Conexões de Saberes e Práticas. Então eu vou começar sendo um pouco técnica, falando com vocês o que é a CAPES, aonde ela está inserida, e uma série de coisas que é importante que vocês tenham de conhecimento. Vou mostrar para vocês o que é a área interdisciplinar. Vou apresentar a área para vocês e vou dizer como a área enxerga os programas interdisciplinares, os produtos que devem ser confeccionados, assim como a forma que eles devem ser constituídos e os motivos pelos quais eles devem ter. Logo, claro que a maioria dos motivos, o objetivo de cada projeto de vocês parte de uma inquietação que deve ser única e individualizada de cada um de vocês. Além disso, eu trouxe algumas práticas e saberes desenvolvidos pelo nosso programa, que desde já sinto que são programas co-irmãos e que, se vocês tiverem interesse, podem até fazer algum tipo de visita ou poderem estar fazendo algum tipo de capacitação em nosso programa a partir do programa de vocês, e isso também é possível. Como eu já fui muito bem apresentada, esse resuminho que eu sempre trago do meu currículo, voltado para dependendo do ambiente onde eu esteja sendo inserida, eu só vou buscar esse resuminho só para dizer para vocês o motivo pelo qual uma médica veterinária intensivista representa uma área, na área interdisciplinar, por exemplo, em que vem trabalhar diretamente todos esses quesitos que nós trabalhamos, principalmente dentro desse nosso programa. Eu vim das ciências duras, sim, sou intensivista, anestesiologista e trabalho com a parte de cirurgia. No entanto, eu prestei o concurso público para estar aderindo e fazer parte da equipe da Universidade Federal do Vale do São Francisco. E quando eu consegui ter êxito nesse concurso, não foi uma coisa simples, fácil. Quem mora em São Paulo normalmente é um pouco arredio de ir para o interior, ainda mais para o interior do sertão nordestino. Eu moro numa cidade que eu considero maravilhosa, interiorana, pequena, e por isso eu me senti muito bem aqui na cidade de Laranjeiras do Sul. E quando eu cheguei até lá, para mim houve um problema muito sério, porque em São Paulo nós almoçamos, trabalho, dormimos, trabalho, hora extra faz parte do nosso sobrenome. Então eu trabalhava de segunda a segunda, e ao chegar em Petrolina eu senti um freio de mão muito forte na minha vida, porque eu saí de mais da metade das atividades que eu executava. Para tanto, comecei a me inserir em alguns projetos que já existiam dentro da instituição, e dentre eles eu fui fazer parte de um projeto que eu acredito que vocês conheçam, que trabalha a parte dos núcleos de desenvolvimento territorial. E foi a partir dos núcleos de desenvolvimento territorial que eu comecei a trabalhar com povos originários e comunidades tradicionais, e pude aprender com quem hoje é a nossa vice-reitora, a professora Lúcia Marise Souza Ribeiro de Oliveira, que foi quem foi a minha mentora e pôde me ensinar como me comunicar com comunidades indígenas, como me comunicar, como me postar, como me comportar
e como conseguir trabalhar em conjunto e poder aprender com vocês a partir do momento que essas comunidades acabam te aceitando. Isso para mim foi uma coisa excelente e me mostrou, meus olhos brilhavam, um mundo completamente diferente de um centro cirúrgico ou de uma terapia intensiva. Não deixei as minhas paixões, no entanto, eu só acrescentei. E isso gerou para nós um diferencial na nossa instituição, uma vez que eu venho de um treinamento muito duro da Escola Paulista de Medicina, do Sírio-Libanês, Albert Einstein, centros de treinamento onde eu estava. Isso foi muito importante para a nossa instituição. A partir do momento que eu já namorava a área interdisciplinar, desde antes de assumir o meu cargo na Univasf, como professora, né, e adjunta, entrei como doutora, que eu tinha feito meu doutorado em 2006 e finalizado, e adentrei no concurso público e fui aprovada e empossada, um monte de nomes horríveis, empossamento, eu falei, que nome é esse? Mas tudo bem, e do transcorrer dessa minha trajetória fui vendo outros nomes, mas fazem parte do governo federal e da nossa inserção no mercado. E, para tanto, eu pude aprender muito e, nesse momento, para mim, foi um choque cultural, mas que, aos poucos, foi me mostrando um lado muito positivo, o lado de ver o que vocês escreveram aqui nos cartazes de vocês, que, para mim, traz muita representatividade. Da terra eu vim, para a terra eu voltarei. A educação, sim, é a base de tudo. Então, eu gostei muito da mística de vocês, porque eu me senti em Petrolina, em Juazeiro, ou no Piauí, na Serra da Capivara, onde nós também temos campi. E isso me trouxe uma fortaleza muito grande e mudou a minha fala aqui, que eu havia preparado para esse momento. Então, a partir daí, a nossa instituição também ganhou com a minha presença, não fui só eu que ganhei. E as comunidades como um todo também ganharam. Por conhecer muito a área interdisciplinar, conseguimos, com uma equipe linda, maravilhosa, montar o primeiro programa de pós-graduação interdisciplinar na área da saúde em Petrolina, na nossa universidade. É o Ciências da Saúde Biológicas, um programa acadêmico. Isso aconteceu porque eu cuido de animais silvestres e, ao tratar de uma sussuarana, uma onça parda, depois de 2 meses eu tive um problema de saúde muito grave, que me tirou todo o movimento proprioceptivo, então eu não conseguia andar, falar, comer, nada, e fiquei internada durante 10 meses para eu conseguir voltar a ter esses movimentos e estar aqui hoje, como vocês estão me vendo, como se nada tivesse acontecido. Durante todo o meu tratamento, todo esse período que eu estive para tentar retornar, não saía da minha cabeça, porque eu recebia meu salário ainda, e o que eu poderia dar em retorno, não só à comunidade acadêmica, mas a toda a população que paga o meu salário, né, dentro dessa instituição. E aí eu pensava, vou escrever um livro, não serve para nada, o livro vai ficar na gaveta, não vai resolver o problema de ninguém. Quando eu cheguei em Petrolina, há mais de 15 anos atrás, Petrolina, as UBSs, né, que chamam-se assim hoje, elas eram completamente desestruturadas. Os engenheiros que eram responsáveis pela parte arquitetônica e toda a infraestrutura fizeram as UBSs sem pias para lavarem as mãos dos ginecologistas, dos dentistas e por aí afora. E isso foi uma inquietude que eu tive muito grande. Eu fui conhecer a minha região quando eu estava lá já presente. Dentro do hospital veterinário da minha instituição, no centro cirúrgico, tinha um solário. Os exames de tomografia eram laudados somente a partir de 4 a 5 meses, porque não existiam profissionais que faziam esse tipo de laudo na nossa cidade. Então, os exames eram encaminhados para Recife. Tudo isso eram inquietudes que eu tinha, porque eu vim de grandes centros da área da saúde, e isso me incomodou muito, ao ponto de, depois, quando meu cérebro começou a voltar a funcionar muito bem, eu pensar mais seriamente em montar esse programa de pós-graduação,
consegui reunir todos os currículos quando eu voltei para Petrolina, de todos os doutores dentro da nossa instituição, e montamos o primeiro programa na área da saúde, o Ciências da Saúde Biológicas, que é interdisciplinar e se encontra vinculado na Câmara 4 da área interdisciplinar na CAPES. Esse programa foi avaliado na primeira avaliação, recebeu nota 4, e a partir desse ano está com a primeira vertente de doutorado para receber de volta os nossos egressos, agora como ingressantes nesse nível. Durante essa consolidação desse programa, na época, a nossa pró-reitora de extensão tinha um problema imenso com relação aos extensionistas. Foi aí que houve uma inserção muito maior e eu imergi nesse mundo, o mundo do campesinato, da agricultura familiar, dos ribeirinhos, dos quilombolas, das comunidades indígenas, e fui conhecer e ver as suas necessidades. A partir daí, descobrimos quais eram as fragilidades da assistência técnica rural, e dentre elas a falta de advogados para auxílio no sentido de poder registrar os quilombos, para que, na verdade, houvesse a orientação para todos os direitos de todas as comunidades tradicionais e os povos originários. Além disso, faltavam médicos para estarem atuando também com toda essa população. Para tanto, montamos um programa de pós-graduação interdisciplinar em extensão rural e desenvolvimento, porque queríamos o desenvolvimento da nossa região, do nosso país, num contexto geral, de todos os extensionistas, em prol de todas essas comunidades que trabalhávamos. Para isso, montamos esse programa na área interdisciplinar, na Câmara 2, e esse Políticas Públicas, Culturas, né? E esqueci, olha que loucura, já já eu digo para vocês, muita calma nessa hora. Mas eu almocei, viu? Não é hipoglicemia, é emoção. Montamos e ele foi aprovado, foi o primeiro programa de pós-graduação a ser aprovado na nossa instituição sem ter nenhuma correção. O primeiro eu tive uma lição muito grande, eu tive uma diligência, fiquei uma semana com uma pessoa chamada Sônia Baó, que foi nossa diretora de avaliação na CAPES, né? E com Márcio Colombo. Isso tudo me gerou uma maior expertise, e a partir daí os programas que nós confeccionamos sobre a minha presidência do grupo de trabalho foram todos aprovados. Um segundo profissional em desenvolvimento do semiárido voltado para a área administrativa, para ajudar nas cooperativas, ajudar todas as instituições, que é o PGDIDITES. Não faz parte aqui, porque eu não faço parte desse corpo docente, uma vez que não é da minha expertise. Então, eu ajudei a montar, criá-lo, a aprová-lo e consolidá-lo, mas não faz parte do meu rol de atuação. E aí, eis que surge uma outra necessidade, como foi a necessidade da criação desse programa. A partir da comunidade, solicitar a criação, no caso aqui, do Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável, foi para o nosso Agroecologia e Desenvolvimento Territorial. A partir da comunidade, dizendo para nós que, da mesma forma que nós conseguimos formar os nossos especialistas em educação no Educampo, não só no campo e nem só do campo, é no Educampo, que é muito diferente de ser separado essa formação, e vocês têm esse conhecimento, eu tenho certeza absoluta, a partir da pedagogia da alternância. É espetacular. Trabalhar com uma outra realidade de programas de graduação com o Pronera, que nós instituímos 2 cursos de graduação pelo Pronera, isso é fantástico, e hoje nós estamos há 3 semanas com o primeiro programa em nível mestrado em extensão rural, especificamente para o Pronera. Começou a nossa primeira turma tem 3 semanas. A partir daí, de um evento, confeccionamos a pedidos esse doutorado em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial, que sim vem a partir de uma associação de 3 instituições, mas tem o apoio de mais 20 instituições que são nossas parceiras e são nossos companheiros. Daí vocês verão daqui a pouco esses produtos que eu trouxe para apresentar para vocês, e que trouxe também, tenho certeza que desse programa teremos isso, se não temos já, teremos, pessoas como um dos nossos egressos que veio da agricultura familiar, que veio do Quilombo e que hoje é o responsável pela política pública Bahia Sem Fome em nosso país, que para a gente é uma das grandes representatividades que nós temos.
dentre todos os nossos alunos. Não é só essa, mas essa é uma das maiores. Me arrepia até hoje. Então, fazer parte do Fórum de Programas de Pós-Graduação da área interdisciplinar como presidente gerou uma força muito grande, principalmente no quesito mulher. Eu adorei ver o movimento das mulheres campesinas aqui, e eu parabenizo vocês por terem trazido essas bandeiras, e elas realmente significam muito para todos nós, e em todos os lugares que eu circulo, elas estão presentes, e uma das que me chamou a atenção aqui foi essa. Parabenizo a vocês, mulheres campesinas, pela luta e pela resistência que vocês sempre fazem e têm em relação a todos os objetivos de vocês. Isso, para mim, foi muito importante, essa presidência, só pelo fato de poder conhecer a realidade de outros professores, de outros profissionais em prol da comunidade, porque a pós-graduação, ela existe para a população num conceito geral. Não é para os estudantes, nem para os professores e nem para os técnicos administrativos. Nós estamos para a comunidade. Nós estamos aqui para resolver os problemas da comunidade, complexos ou simples, que tragam benefícios homéricos ou que sejam apenas simplórios, que resolverão problemas locais. Não importa, nós estamos aqui para fazer a diferença na vida das pessoas a partir dessa congregação de conhecimentos empírico e acadêmico. Para tanto, em 2022, fui convidada para estar na área interdisciplinar. Foi a terceira eleição, eu fui indicada como coordenadora da área, e aí, graças a Deus, que eu gosto muito de tradição, eu acho que a história ela não pode ser esquecida, e um dos indicados era o professor Eduardo Winter, ao qual eu tenho grande respeito, e ele era situação, e eu estava ali como início, nunca tinha vivenciado a experiência de estar na área interdisciplinar para ver o outro lado, o administrativo, e eu acho que não se deve quebrar uma sequência, eu acho que a história e a experiência ela tem que ser seguida. Então, fiquei muito feliz que ele foi eleito, e ainda mais quando ele me convidou para fazer parte da equipe dele. E hoje estou aprendendo bastante com eles. Então, agradeço a todos vocês, a Universidade Federal da Fronteira Sul, principalmente por ter fortalecido esse movimento social e acadêmico, e a confecção desse programa que eu tenho certeza absoluta que terá muita importância, não só para a região, mas para o nosso país e para além dele. E agradeço as lideranças femininas, a professora Lília e a professora Josi, aqui presente junto conosco. Uma coisa que a maioria das pessoas não tem conhecimento é que a CAPES ela é uma fundação que está alocada no Ministério da Educação. Então, a CAPES ela responde ao Ministério da Educação. E algumas pessoas ficam em dúvida, porque quando você submete uma proposta, que é um documento que você confecciona para se criar um programa de pós-graduação, por que motivo eu tenho que aguardar o Conselho Nacional, né, o CNE, dar uma portaria permitindo que esse programa venha a ser funcional, né, inicie suas atividades? É porque nós respondemos ao Ministério da Educação. Portanto, há necessidade de aguardar que o CNE lance essa portaria. Portanto, inicialmente, a CAPES ela surgiu para gerar uma série de ações, mas dentre elas, o que os pós-graduandos mais conhecem é voltada para a avaliação da pós-graduação em nosso país. A partir de 2007, a CAPES também verteu seus olhares para o ensino fundamental e ensino médio e começou a capacitar os professores que têm acesso a esses alunos, porque vocês também elencaram aqui, a educação é a base de tudo. Sem a educação, como nós conseguimos resolver os nossos problemas, ter ideias, né? Progredir e por aí afora. Então, a CAPES também viu que a educação básica era importante demais, somente a pós-graduação não daria conta, porque eu preciso preparar esse público que vai chegar até as ações pós-graduadas. A CAPES, ela apresenta algumas linhas de ação. Não está projetando, por que será? Se você, talvez, acho que por conta do formato aqui, se a gente, só um segundo, pessoal, é importante porque eu trouxe uma série de coisas que seria importante vocês verem comigo. E se a gente...
pós-graduada. Outra é a formação que os programas fazem com os nossos profissionais que ingressam nos programas de pós-graduação. Outra é a cooperação científica internacional, que esse programa tem um início muito bom e forte. Eu pude ler no último documento, a ficha de avaliação de 2000, que saiu agora recentemente, né, que a professora Líria muito gentilmente me repassou. Outro é a atuação na educação básica e, por último, a avaliação da pós-graduação em nosso país. No entanto, o sistema CAPES de avaliação, ele vem trabalhar com a gente buscando com que haja, apesar de termos 51 áreas diferentes, mas busca-se ter pelo menos um padrão dentro da academia, buscando a excelência nessas pesquisas científicas que sejam desenvolvidas. Bem como é muito importante que os programas de pós-graduação, eles trabalhem essas dissertações, aqui no caso, por enquanto, e em breve, as teses também, que venham a avaliar diferentes situações complexas. E que, se possível, então é um dos nossos objetivos, também avalie a parte de formulação de políticas públicas. Nós temos inúmeras políticas públicas no nosso país que auxiliam em diferentes inserções nacionais. Ah, professora, a senhora está falando de política pública nacional, governo federal? Sim, estou. Porque é importante que nós façamos a análise dessas políticas públicas e descobramos se ela é efetiva ou não, se ela está sendo desenvolvida ou não na nossa região, que tipo de pesquisa eu pude desenvolver ali, e a partir disso, dentro dessa área pós-graduada, as minhas pesquisas também terão aplicabilidade. E essa aplicabilidade social pode transformar socialmente, culturalmente, economicamente, uma certa região, né, um local, uma região, nacionalmente e por aí afora. E a CAPES também trabalha para auxiliar através de fomento. Uma das formas foi elencada aqui hoje, através de bolsas de pós-graduação. No entanto, para dar conta de tudo isso que eu disse aqui até agora para vocês, é importante que entendamos como é a estrutura da CAPES. Ela é bem complexa. A primeira delas é a dimensão política. Eu vi, né, que a política faz parte, né, do ensino, da educação, no confronto aí que vocês acabaram apresentando para a gente. Principalmente porque a dimensão política é algo que a gente, que é o povo, não consegue controlar. Se há uma mudança no governo federal, na presidência da República, isso afeta diretamente na CAPES. Porque quem vai ser o escolhido ou a escolhida para ser o presidente da CAPES, quem faz isso é o presidente da República, juntamente com o ministro da Educação. Então, não tem como ser escolhido pelo povo, e sim é um cargo de confiança. Logo, isso gera mudanças. Se eu tenho um presidente hoje que é favorável ao povo e amanhã muda para outro que não é, isso muda toda a infraestrutura da própria CAPES. A outra dimensão é uma dimensão que nós não mexemos e nem o governo federal consegue mexer, que é a dimensão técnica. São os servidores que prestam concurso e que, como os professores que vocês terão aqui, são servidores públicos federais e atuam diretamente dentro do organograma da CAPES. Tem alguns dessa dimensão técnica que são terceirizados, como também deve acontecer aqui nessa instituição, e são profissionais que lidam diretamente conosco. Essa dimensão ela também não sofre nenhum padrão de alteração. E tem a dimensão que é feita por nós, composta por nós, a dimensão acadêmica, onde dos professores de vocês formados, obtendo a titulação necessária, existe a indicação para trabalhar na formação das políticas públicas para pós-graduação, do Sistema Nacional de Pós-Graduação, assim como para serem pareceristas ad hoc dentro dos processos, inúmeros processos que a CAPES avalia. Premiação CAPES de tese ou de dissertação, APCNs, quadrienais e por aí afora, para a gente não se alongar muito em relação a isso. Então, dá uma olhada, que horror,
né, o tanto de segmento que tem dentro da CAPES. Está tudo colorido, que é para a gente ver que é muita coisa, mas não é para a gente ler, não. Depois dessa apresentação vai ficar com a professora Líria e com a professora Josi. É para dizer que de tudo isso a gente só escuta de um setor, que é a diretoria de avaliação da CAPES. Como me foi pedido para falar sobre avaliação, então falaremos exclusivamente da diretoria de avaliação hoje aqui. Quem sabe em próximos convites falaremos sobre outros setores, como vocês viram ali. E a ADAV, a diretoria de avaliação, que vocês verão em toda a sua permanência pós-graduada e até durante o período egresso, ela é dividida por colégios, e isso é importante vocês terem esse conhecimento. Então, nós temos o Colégio das Ciências da Vida, o Colégio das Humanidades e o Colégio das Ciências Exatas, Tecnológicas e Multidisciplinar. É nesse terceiro que vocês estão inseridos, dentro de uma área chamada multidisciplinar, que vai estar, né, dentro das áreas de avaliação multidisciplinar. Nós temos uma sub-área que no terceiro colégio está ali como sendo a área 45, que é a área interdisciplinar. Então, toda a produção, quando a professora Líria me conheceu, a área interdisciplinar tinha 374 programas de pós-graduação no nosso país. Hoje, nós temos 387 programas de pós-graduação no país inteiro. Vocês vão ver essa dimensão do local onde vocês estão inseridos, ok? Então, para a área interdisciplinar, um programa de pós-graduação interdisciplinar, ele tem a obrigatoriedade de trazer uma proposta que seja integradora e que faça com que vocês ultrapassem as interfaces que são as fronteiras do próprio conhecimento. Então, para isso, vocês têm que burlar essas fronteiras. Não é só do conhecimento acadêmico. Tem que integrar o conhecimento empírico. E vocês, tenho certeza que farão isso com maestria aqui hoje. Nós precisamos ter projetos integradores. Os professores têm que ser de áreas de formação graduada, diferenciada. Se forem iguais, então a área de atuação, formação, doutorado, tem que ser diferente, para que a gente consiga ter pensamentos diferentes, metodologias diferentes em prol da solução de um único problema complexo, e dessa maneira ser possível criar metodologias inovadoras que darão conta desse projeto, desse problema complexo. Então, o que se espera de um programa é fazer com que vocês se formem da melhor maneira possível, se transformem nos melhores profissionais que nós podemos encontrar no mercado, muito melhores do que profissionais da área disciplinar, porque vocês vão saber conceber, implementar e realizar projetos que vão solucionar os problemas dos locais aonde vocês os identificarem. Para tanto, vocês não necessariamente saberão resolver o problema sozinho. Vocês saberão quem poderá compor uma equipe com vocês e as maneiras que vocês poderão estar trabalhando para resolver esse problema. Esse é o padrão diferencial de um egresso num programa de pós-graduação interdisciplinar. Então, é o que se busca. Para tanto, eu vou contar assim, um histórico bem simples para que vocês entendam como essa área tão diversa e que hoje é a maior área dentro da CAPES atua, né? E como ela surgiu. Em 1965, nós já tínhamos pós-graduação no nosso país. No entanto, essa pós-graduação ela não era dividida em mestrado e doutorado, era só em estudo pós-graduado. Eis que surge o professor Sucupira, que lançou um parecer chamado Parecer Sucupira, o próprio sobrenome dele. Esse Parecer Sucupira tem uma numeração, eu coloquei aqui para que vocês possam depois pegarem esse parecer e entenderem por que eis que surge em nosso país a divisão dentro dos programas de pós-graduação, fazendo com que eles tenham um nome de mestrado e um nome de doutorado. A partir daí, os mais de 600 programas, quase 700 programas de pós-graduação que existiram,
foram divididos dentro dessas categorias pelas produções e a forma de atuação que os seus alunos tinham também ali dentro. E aí surgiram uma quantidade muito menor de doutorados do que mestrados por conta da forma de formação real que cada aluno tinha dentro dessas propostas que existiam. Eis que mais ou menos em torno de uma década após, há a necessidade de se fazer uma nova divisão, porque existiam propostas muito complexas que trabalhavam e que necessitavam de áreas de graduação diferenciadas para poder estar formando esses alunos para que eles pudessem vir atuar em diferentes regiões. Eis que surge uma colocação muito forte de um dos professores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que foi o caso do professor Luiz Bevilacqua, um pesquisador emérito, que deu a ideia, dentro da diretoria de avaliação, de que deveríamos criar uma área de avaliação que fosse interdisciplinar, e ela tinha que estar mesclada nas ciências exatas e tecnológicas e na multidisciplinar, e assim foi acatado. A partir daí, alguns programas de pós-graduação foram direcionados, por terem uma característica mais eclética, para essa área, que é a área interdisciplinar. Em 2004, nós tínhamos 135 cursos. Programas são aqueles que possuem 2 níveis de formação, mestrado e doutorado. Mestrado é um curso, doutorado é outro curso. Então, 135 cursos era o que nós tínhamos na área interdisciplinar em 2004. Hoje, 20 anos depois, nós estamos com 387 programas de pós-graduação, que eu disse a vocês. Como a professora Líria disse, a área foi evoluindo e houve uma necessidade didática, por isso eu digo aqui a vocês, didática, de subdividir a área interdisciplinar em câmaras temáticas. Eis que surge a Câmara 1, que antigamente Meio Ambiente e Agrárias, onde esse programa está inserido e eu faço parte da avaliação dessa Câmara. A Câmara 2, Sociais e Humanidades. A Câmara 3, Engenharia, Tecnologia, Gestão e Inovação. E a Câmara 4, Ciências e Biológicas. A partir dessa divisão, começou-se a ter divisão até nos APCNs, que são as submissões de novas propostas de cursos novos de pós-graduação. E se vocês olharem aqui, a área teve um crescimento exponencial, até os últimos APCNs. O desse ano eu não coloquei aqui ainda. Com isso, a área em 2024 foi caracterizada como a maior área da CAPES. E é um problema, porque nós somos uma fortaleza. Se nós quisermos fazer qualquer tipo de mudança, estamos aí, sendo o que ganharia praticamente todos os votos, mesmo que as demais áreas se reúnam, principalmente em caráter de número de professores, número de produções, número de discentes e estados, aos quais nós estamos inseridos. Estamos inseridos no Brasil inteiro. Então, essa área, a interdisciplinar, conseguiria mudar, sim, muitos problemas que nós enfrentamos hoje. No nosso programa, nós trabalhamos bastante e fortemente a parte da agressão contra a mulher. Nós não somos favoráveis a isso e temos grupos de pesquisa que trabalham fortemente contra isso. E fazemos eventos muito audaciosos. A semana passada, sediamos o primeiro Congresso Internacional Interdisciplinar em Mudanças Climáticas. E foi um evento imenso, onde de lá foram tiradas várias colocações para que possamos ter soluções futuras. Então, se hoje nós formos ver no nosso país, nós estamos distribuídos em todas as regiões do nosso país, nenhuma região tem um número pequeno de curso, aqui está dividido por curso, ME mestrado, DO doutorado, ME-DO é um programa que tem os dois juntos ao mesmo tempo e depois separado, MP mestrado profissional, DP doutorado profissional. E aí eu fui fazendo uma busca hoje, pela manhã, para mostrar para vocês os números hoje, a nossa realidade hoje. Na região sul, o quanto que nós temos de programas de pós-graduação no nosso Brasil inteiro,
E se você for ver o Brasil inteiro, quantos nós temos de produção? A produção é imensa. Hoje nós temos muita produção, que só de olhar aqui não dá até medo de falar o quanto se produz, né, cientificamente, a partir de vocês, dos seus professores, das orientações que vocês recebem. Isso é o que é computado na CAPES, por isso eu estou citando a pós-graduação, mas nós sabemos que o conhecimento vai para além da pós-graduação, né? Então, isso é o que é computado e hoje está numa plataforma chamada GoPG, onde todas as instituições do nosso Brasil deveriam estar conveniadas para ter acesso direto a essas informações num contexto geral. Se eu for dividir aqui na área interdisciplinar, hoje nós estamos com 387 programas de pós-graduação. Amanhã vocês podem acessar essa plataforma e essa realidade ser outra, porque nós estamos realizando diligências nos programas que submeteram a PCNs e o resultado final total ainda não saiu. A tendência é termos mais de 400 programas. Isso é uma fortaleza, mas também é um problema quando mal gerido. Isso pode nos trazer grandes problemas. Se você for ver na área interdisciplinar, em número de programas acadêmicos, nós estamos com 281 programas. E vocês estão aí dentro desse número. Em caráter profissional, já é um pouco mais reduzido. Por quê? Por que tem mais programa acadêmico que profissional? Porque no Brasil, somente a partir de 2017, foi autorizado o fim. Nós só tínhamos o meio, mestrado. No acadêmico, nós tínhamos mestrado e doutorado. No profissional, só mestrado. A partir de 2017, foi autorizada a criação de doutorados profissionais, e aí sim, fechando um ciclo dentro de um programa, né? E existe ainda tem um certo preconceito, e eu vou mostrar para vocês que não existe preconceito. Os programas profissionais, eles são de alto nível, têm o mesmo padrão de avaliação dos acadêmicos. O nosso, em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial, é profissional, porque a vertente do nosso programa é profissional, e eu vou mostrar para vocês. Aqui, separando só para vocês a região específica do Sul, e mostrando que o Sul como um todo tem 80 programas de pós-graduação, num contexto geral, mas que se eu for ver ele só da área acadêmica, eu tenho, profissional, 20 programas e 60 programas acadêmicos. Então, vocês estão nesse rol de 60 programas acadêmicos dentro do Sul, com mais de 13 mil produções, né, que vocês apresentam aqui para a gente. Esse grupo é um grupo que compreende a área interdisciplinar, com 387 programas de pós-graduação. Não tem como 3 pessoas coordenarem essa área. Então, nossa liderança é o professor Eduardo Winter, junto com o professor Marcelo Moretti e professora Kátia Leandro. Nós aqui, eu estou escondidinha atrás de Benedito, de Mário Vasconcelos, de Djalma. Daqui nós estamos com a Carol, com Márcia, com Benadai, Gustavo, com GG, Geraldo, Sandro e com o Tunico, que a gente chama com bastante carinho, né? Os nossos colegas. Aqui é um dos exemplos dos auditórios do seminário de meio termo, para vocês entenderem que a área interdisciplinar ela não é gerenciada por nós 15. Ela é gerenciada de forma coletiva e os coordenadores têm voz e voto dentro da nossa área. Tudo que é construído é de forma coletiva e integrativa dentro da nossa área. Então, não foi uma surpresa descobrir que aqui esse programa também foi criado dessa maneira, e eu parabenizo todos os envolvidos nessa construção. Uma outra coisa, só para mostrar a cara da nossa liderança, professor Eduardo Winter, que é o coordenador, e aqui para mostrar que houve uma mudança, né? Deixa eu ver se eu excluí. Não. Então, vou colocar aqui. Houve uma mudança dentro das câmaras e hoje vocês estão inseridos na políticas e desenvolvimento de territórios, que tem tudo a ver com o programa de vocês, com essa mudança. Aqui vem os textos, não vou fazer a leitura, mas se vocês virem, aqui está tudo o que vocês fazem envolvido aqui dentro, desde a agroecologia, dos agroecossistemas, de indicações sociogeográficas, da parte da bioeconomia, da sociobiodiversidade, tudo. Está tudo envolvido aqui. Como esse material vai ficar aqui, nós somos os 3 coordenadores dessa Câmara 1,
eu não vou fazer a leitura, mas fica para que vocês possam conhecer cada área e descobrirem o porquê vocês estão inseridos dentro dessa área. Então, o que acaba acontecendo é que existem características que são essenciais e que esse programa vai ter que ter para que vocês consigam trabalhar dentro do padrão esperado pela área interdisciplinar. E nesse momento, isso começa da construção inicial, que foi na proposta, onde nós buscamos com que esse programa de pós-graduação, todos que estão na área interdisciplinar, sejam feitos a partir de uma proposta muito bem elaborada, que tenha sido feita uma análise regional, às vezes local, regional e nacionalmente, onde pensa-se através de metas e objetivos aonde os pós-graduandos estariam, né? Construção de projetos integradores, a interligação entre as linhas de pesquisa, a área de concentração e as disciplinas que vocês vão estar cursando, tudo isso está interligado dentro de um programa de pós-graduação interdisciplinar. Então, essa proposta ela tem que ser o mais bem elaborada possível. Não há necessidade de grandes números de área de concentração. Excelente que o programa de vocês tenha só uma. Mesmo que venha a formar o doutorado, não há necessidade de uma segunda área de concentração. O máximo que possa ter, a depender da necessidade da criação de outras linhas de pesquisa, seja um adendo na área de concentração que já existe, para que vocês possam abarcar a nova vertente que o doutorado e o doutoramento vai trazer de diferencial para os egressos que serão ingressantes nessa proposta, né? Aqui é um roteiro, não vem ao caso, os professores de vocês já sabem, eu só incluí aqui por conta dela ficar para vocês essa apresentação e vocês poderem estar lendo e vendo o que um projeto integrador tem que ter. Dentre tudo que está escrito aqui, a primordial coisa é não ser coordenado por um único docente dentro do programa. A colaboração participativa, tanto de coordenação quanto de execução, ela é obrigatória dentro dessa área. Então, é um mínimo de um docente, 2 docentes e pelo menos um discente inserido em cada proposta de projeto integrador. O ideal é que seja muito mais do que isso, principalmente porque ele vai estar envolvendo uma ou mais linhas de pesquisa dentro da sua constituição, para que ele realmente converse, né, com as 2 linhas de pesquisa, e isso é fantástico, não tem necessidade alguma de receio. O programa tem que ter no mínimo 12 professores, não tenham medo, esse programa tem 17 professores permanentes e acho que 5 colaboradores, é isso? 16 e 4 colaboradores, o que computa para a gente 20 docentes. Então, o programa não tenha medo, não vai se fechar jamais por falta de docente, não é? Isso é uma preocupação em determinadas regiões. Então, o corpo docente tem suas obrigatoriedades, assim como os discentes também possuem essa obrigatoriedade. Então, tem uma série de exigências. Vocês vão falar, professora, por que a gente tem que fazer relatório todo semestre e passar para vocês as informações das nossas ações? Porque na plataforma Sucupira, que é da onde eu tiro, aquela plataforma Sucupira 4.0, onde eu tiro as informações, ela é alimentada pelos coordenadores e pela assistência, né, os assistentes administrativos aqui presentes. E isso gera para a gente uma magnitude de informação tão intensa ao ponto de eu conseguir saber qual a qualidade desse curso a partir das informações inseridas. Então, se vocês não repassam essas informações, se vocês não atualizam os seus currículos, se os docentes não atualizam os currículos, quando eles são importados, o que acaba acontecendo é que a informação ela é muito rasa, não tem nada voltado para o ano que ele vai ser avaliado. E nós avaliamos ano a ano, dentro da quadrienal, e fechamos uma quadrienal fazendo a reavaliação dos 4 anos que foram avaliados. Então, é muito, muito importante que vocês atualizem o currículo Lattes de vocês. Existe um documento chamado Documento de Área, que a área interdisciplinar está com a última versão de 2019, e que agora, esse mês, nós estamos com a missão de encerrar a atualização desse documento. Em breve será divulgado a vocês um novo documento de área, ok? Assim como existe uma ficha de avaliação
E essa ficha de avaliação tem que ser de conhecimento de todos os docentes, dos nossos assistentes administrativos e de todos os discentes do programa. É obrigatório, porque você tem que saber as regras do jogo. Não vamos entrar num jogo e aprender a jogar durante o jogo. Isso é uma coisa que eu considero muito complexo, né? A interdisciplinariedade, como me foi pedido para estar falando aqui, fiz esse comentário com a professora Líria, que eu vou falar aqui na visão da área, o que a área espera da interdisciplinariedade em toda a sua característica em relação ao programa, aos cursos, aos discentes e docentes e às suas produções, ok? Então, na verdade, nós imaginamos que exista um grupo de docentes de diferentes áreas de formação graduada, é o primeiro momento que nós avaliamos. O doutorado só vai ser observado em caso de eu ter professores com a mesma área de formação ou dentro da mesma grande área, por exemplo, ciências agrárias. Aí eu tenho engenharia agronômica, engenharia florestal. Se eu for ver todos dentro da mesma área de formação. Podem não ser todos agrônomos, mas estão todos dentro de uma grande área. Então, aí a CAPES olha a formação pós-graduada, nível doutorado, para ver se existe um diferencial. Nós analisamos todos os documentos que são inseridos na plataforma Sucupira. Uma banca examinadora, formada por químicos, todos são químicos, e formados como engenheiros químicos. Isso aconteceu, foi o título até de discussão uma vez para nós. Só que cada engenheiro químico tem uma área de atuação diferenciada e que caracteriza, sim, uma metodologia interdisciplinar para fazer a avaliação da dissertação ou da tese daquele aluno. Então, é possível que isso aconteça, são raríssimas exceções, e é necessário que a coordenação justifique isso muito bem dentro da própria plataforma Sucupira. Então, a interdisciplinariedade, se nós formos ler aqui e extraindo do próprio documento de área, ele diz que é uma caracterização, né? A interdisciplinariedade ela é caracterizada como um espaço privilegiado para as ações da CAPES em relação ao Sistema Nacional de Pós-Graduação, em virtude de sua natureza transversal, para avançar além das fronteiras disciplinares, articulando, transpondo, gerando conhecimentos, teorias e métodos, ultrapassando os limites do próprio conhecimento disciplinar e dele se distinguindo por estabelecer pontos entre diferentes níveis de realidade, lógicas e formas de produção do conhecimento. Muito bonito esse texto, maravilhoso, prazer, não é assim que a gente fala? E agora, como é que a gente vai atuar diante dessa definição, né? Se vocês quiserem fazer ainda um pouco mais de leitura, existe ainda uma segmentação, né, uma sequência de definições dessa interdisciplinariedade. Como nós estamos com o avantajar aqui do horário, são 15 horas e 40 minutos, eu prefiro fazer essa definição mostrando para vocês a interdisciplinariedade nos produtos produzidos pelos pós-graduandos, juntamente com seus orientadores, para que vocês consigam enxergar que essa mistura de áreas de formação ou de áreas de conhecimento, em caráter de criação de novas metodologias, é uma coisa riquíssima e que só traz benefício, dificilmente trará algum tipo de malefício. Eu, inclusive, trouxe essa chuva de palavras para mostrar para vocês que dentro da interdisciplinariedade cabem todas as áreas de formação. Trabalha-se com infinitos profissionais e com infinitas áreas de atuação. E que a interdisciplinariedade tem um conceito que ele é polissêmico. Se vocês conversarem com um professor da área de educação, ele vai dizer que interdisciplinariedade é de um tipo. Fala com um da área da saúde, a interdisciplinariedade é de outro. Porque, na verdade, a interdisciplinariedade é um conceito polissêmico, porque ele tem uma multiplicidade de sentidos. E se a gente não parafrasear em cima dessa palavra, interdisciplinariedade, dificilmente vamos entender a sua forma de operação. E é muito importante que isso aconteça.
Então, não tem um conceito. Vocês esperaram que eu trouxesse um conceito preciso, específico. Não tem. Nós não temos. Cabe qualquer coisa, professora, no interdisciplinar? Não, porque existem metodologias a serem traçadas, existem metodologias a serem criadas a partir do que se conhece. Na verdade, o interdisciplinar, ele vai sendo formado a partir dos conhecimentos dos atores que estão trabalhando ali dentro, juntamente. Se você for ver, interdisciplinar é um conceito antítese, que, na verdade, se define na negação das lacunas. O que não se tem de metodologia se cria para solucionar aquele problema complexo. E aí tem uma necessidade da gente ir além das fronteiras disciplinares. Isso não vai dar certo trabalhar de uma forma disciplinar, nem segmentar, nem multidisciplinar. Pego vários profissionais, cada um usa a sua metodologia, é igual escrever um texto. Escreva um livro e coloque cada profissional para escrever uma parte desse livro. Quando você juntar tudo, não tem conexão, não vira o livro. Viram vários textos isolados, mas não existe livro, porque não tem conexão, não tem uma metodologia de construção aonde todos os atores participaram dentro de um prol comum, que era escrever esse livro. Portanto, eu vou fazer uso das palavras de Edgar Morin, dizendo aqui para vocês que existe já uma dimensão histórica que trabalha a história da interdisciplinariedade, dizendo que ela se confunde com a própria história do quê? Do desenvolvimento da própria ciência. Eu preciso estar trabalhando isso de uma forma muito calma, tranquila, fazendo com que eu consiga ter a participação de todos os nossos atores dentro de cada segmento do que for trabalhado. Que se eu, na verdade, pensar que a interdisciplinariedade é uma segmentação ou uma mistura de disciplinares, eu já errei de cara em relação a isso. Na verdade, o interior do disciplinar, quando não possível de ser solucionado pelo disciplinar, fez com que houvesse o surgimento do interdisciplinar. Se o segmentado não dá conta de fazer um livro, como é que eu confecciono esse livro? É a partir dessa união. Então, a partir da lacuna, né, que eu disse agora há pouco para vocês, que gera essa necessidade. Eu digo que a área interdisciplinar, dentro de um programa, a área de concentração, ela é o tronco de uma árvore. As linhas de pesquisa são os galhos. E os projetos vão partir nos frutos, que são as misturas das disciplinas e dos projetos que o programa produz. Não só os integradores. Nós temos alguns projetos que são isolados, porém eles não são individuais, e que a partir do envolvimento dos discentes, a partir do conhecimento do que ele adquiriu nas disciplinas e nos laboratórios e nas suas leituras, geram esses frutos que vocês colhem nessas árvores. As raízes, elas têm ainda um significado ainda maior. Mas se você for ver, a partir de Edgar Morin, a interdisciplinariedade, ela surge no interior das disciplinas, a partir da constatação de que o conhecimento, ele não pode ser construído ou gerido a partir de uma segmentação. Não tem como. Eu não posso segmentar, senão não tem livro. Vocês já viram, disse aqui para vocês. Então, o parcelamento e a compartimentação dos saberes vai impedir de forma veemente com que se haja o aprendizado do que está sendo construído junto. Essa é a frase mais importante, que significa demais para a gente, mostra o significado. Então, a interdisciplinariedade, ela reside não na complementariedade das disciplinas, não é um complemento. Na verdade, é uma construção geral, que a gente tem que estar interpretando isso. E se eu for ver isso, e voltar para o conceito polissêmico, e falar de novo sobre fronteiras, nós todos já sabemos de fronteiras, são campos de tensão imenso que a gente enfrenta, e nem sempre tem harmonia nessas fronteiras, é uma verdade. Então, a interdisciplinariedade, ela vai além desses limites, vai trabalhar a partir desses fatores complexos das fronteiras,
dos problemas que nós enxergamos. E, a partir daí, essa fronteira, que é um espaço de conflito, que se espera que o criativo e que o produtivo seja o mais atuante e não o destrutivo, é onde a interdisciplinariedade se mostra indisciplinar e que, na verdade, mostra para a gente que o que deve ser trabalhado é a desobediência epistêmica em caráter de interdisciplinariedade. Tudo isso é muito complexo, mas com o passar dos anos aqui, convivendo com os professores de vocês, vocês vão compreender isso de forma bem clara. Para tudo isso, complexo nessa definição aí enlouquecedora, conseguimos descobrir que vamos ter muitos desafios, e esses desafios não vão ser poucos, né? Então, já sei que são 387 programas de pós-graduação, para nós da área é um desafio imenso. Para vocês, o desafio é a constituição do programa como um todo, né? Esses desafios aqui são mais para os professores de vocês saberem que nós temos avaliadores e que os nossos avaliadores, às vezes, são mais de 4.000 pessoas, acadêmicos, trabalhando em prol da avaliação de tudo que nós estamos tendo. Nós somos muito atentos e fazemos avaliações com bastante clareza e respeito. Porém, há alguns momentos, algumas coisas como a pandemia que aconteceu mostram que há uma queda na produção, mas essa queda não é no transcorrer da pandemia. A produção que não foi executada durante a pandemia só vai ter reflexo a posteriori, não é no momento. Então, essa sensibilidade nós temos e hoje nós já percebemos que existem diferenças nas produções de forma muito gritante e que nós vamos ter que fazer análises muito sensíveis em relação a tudo isso. Além disso, vocês como pós-graduandos e os professores como docentes têm desafios como a autoavaliação e o planejamento estratégico. Por não ser da área administrativa, um planejamento estratégico assusta, e uma autoavaliação, então, assusta grandemente qualquer um, porque não tem conhecimento, não sabe quais são as ferramentas que existem para auxiliar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Assim como a compreensão e a relevância dos programas de pós-graduação na área interdisciplinar, também ainda é um desafio para nós, uma vez que os editais de processo seletivo para docente nas instituições, agora nós já tivemos muito recentemente um edital na UFBA que trouxe a área de expertise exigida, não sendo biologia, engenharia agronômica, com isso na base de formação, teria. No entanto, a área de formação não colocou doutorado em, vou generalizar aqui, em agronomia, né, ou produção vegetal. Não, colocou em programas interdisciplinares. Então, isso é uma luta, uma resistência nossa há muito tempo, uma luta muito intensa para que os programas interdisciplinares tenham essa visibilidade também nos processos seletivos para profissionais. E veja quantos anos nós estamos aí com a área interdisciplinar, desde 1989, surgindo em 1999, só agora em 2024 que eu tenho conhecimento do primeiro edital de processo seletivo. Então, não é uma coisa simples, é uma coisa bem complexa. Então, muitas coisas são importantes para que a gente faça de avaliação, reflexão, porque esses desafios eles só vão ser enfrentados e serão resolvidos e burlados por nós mesmos, trazendo para a ciência o que há de grande e que é o apoio ao conhecimento empírico, o apoio para a comunidade civil. A ciência, sim, ela é uma arte de produzir conhecimento. No entanto, não podemos esquecer do conhecimento empírico também. Nós temos que trabalhar juntos com esse conhecimento. Quando eu vou querer criar um novo fitoterápico a partir de uma planta, pergunta para quem trabalha muito bem com ela se isso já não existe na sua comunidade, seja ela tradicional ou originária. A partir desse conhecimento, auxilie, some, não exclua, né? Eu participei, por que eu estou falando isso? É a minha cabeça pensando aqui. Eu participei de um congresso onde uma atividade, eles convidaram as comunidades indígenas para estarem junto. Nesse dia, foi feita uma oficina sobre fitoterapia,
uma professora da farmacologia junto com um professor e um orientado foram ensinar para os indígenas como era a melhor forma de fazer a extração dentro das plantas. Eu fiquei muito caladinha lá no canto, só esperando para ver, porque isso uma inexperiência do grupo que estava querendo fazer esse tipo de apresentação sem ter convidado essa comunidade para fazer parte desse ensinamento, na verdade, não é? Quando eu vi, só via cada um balançando a sua cabecinha, um ou outro levantando, saindo, um ou outro ficando em respeito a quem os convidou para estar ali. E quando houve o fechamento, a cacica Yatanã levantou e falou: professora, nós podemos agora mostrar para a senhora como nós fazemos? Foi muito interessante saber como vocês fazem. E aí foi permitido, e a partir desse momento ela mostrou que existe um respeito com a planta, um respeito com a seiva, mostrou como as extrações eram muito melhor feitas a partir das técnicas que eles utilizavam, e aí a professora, junto com o seu orientado, e o professor aprenderam imensamente. E eu fiquei muito feliz que Yatanã teve essa coragem, que é da comunidade Cariri Xocó, fica em Paulo Afonso, na Bahia, porque nem todos das comunidades têm essa característica de partir para o enfrentamento, de se expor e querer fazer essa fala. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque muito se é esquecido. Essa professora, a Zélia Amador de Deus, ela é conhecida até hoje, ela é da Universidade Federal do Pará, UFPA. Eu vou estar lá semana que vem junto com eles, e ela mostra para a gente, ela é uma ativista, ela luta bastante em relação a essa questão não só de gênero, mas também de inclusão, né, em todos os quesitos, e ela mostra para a gente que se nós não estivermos envolvidos de corpo e alma com toda a verdade possível e buscarmos e enfrentarmos todas as batalhas e os obstáculos, jamais chegaremos nos nossos objetivos. E isso não podemos deixar acontecer. E a professora Zélia, ela é diretora hoje de teatro na UFPA, ela é uma socióloga e ela é uma ativista muito reconhecida nacionalmente, e ela conseguiu gerar grandes mudanças, inclusive na nossa Câmara 2, incluir a palavra cultura, que não existia dentro da nossa Câmara. Então, eu acho que nós não podemos esquecer de forma alguma de citar as pessoas que são referências e também de fazer esse estudo. Só que aí a gente pergunta, né, quais são os caminhos que a pesquisa na pós-graduação deve seguir? Existe uma necessidade nacional e internacional de termos programas de pós-graduação, porque nós precisamos de profissionais altamente qualificados para estarem inseridos em diferentes situações. Não dei um exemplo aqui, um dos nossos egressos hoje, ele lutou pela fome, principalmente no estado da Bahia, e hoje ele faz parte como responsável pela política pública Bahia Sem Fome, no seu próprio estado. Então, se ele nunca lutasse, né, pelas escolas da família agrícola, ele foi um dos coordenadores, fez parte da Refasa, e hoje ele, como ativista, chegou no objetivo maior e ele consegue auxiliar todas as comunidades. Isso é muito importante. Então, a ciência, ela vem para resolver problemas, mas se não houver uma integração entre o conhecimento empírico e a ciência, nós, na verdade, deixaremos algo de lado, e algo que é muito importante e que resolverá, junto conosco, a maioria dos problemas de uma forma muito brilhante. Em 2021, a CAPES, enxergando as diferenças das pesquisas desenvolvidas nas diferentes regiões do nosso país, enxergou que a forma de avaliação que existia não era passível de avaliar igualitariamente os programas de pós-graduação. Então, eis que surge em 2021 a avaliação multimodal na CAPES. Isso não é só para a área interdisciplinar, são para 51 áreas na CAPES. Dentro dessa avaliação multidimensional, só 5 quesitos serão avaliados. No caso, ensino-aprendizagem, internacionalização e inserção. Não temos coligação internacional, mas nós temos coligação local, regional, nacional. Isso tem importância também. A produção do conhecimento que é feita aqui dentro. A inovação e transferência do conhecimento. O impacto e a relevância na própria sociedade.
Só que esse modelo trouxe uma ajuda fantástica, que é a ajuda mostrando aonde a região ao qual esse programa está inserido, Laranjeiras do Sul. A vocação que esse programa apresenta, a partir das mais de 100 dissertações já produzidas aqui, com docentes e discentes, e com a qualidade do trabalho que é apresentada por este programa, nós conseguimos avaliá-lo, sim, dentro desses 5 quesitos aqui, de forma igualitária, com um programa na região sudeste. Perfeito? Imagine no norte e nordeste, então, que aí é onde nós temos as maiores desigualdades em nosso país. Então, a partir desse modo multidimensional de avaliação, nós temos 3 quesitos que são avaliados na ficha de avaliação. Reduziu de 16 quesitos, passou para 8, depois 5, agora nós estamos com 3 quesitos. O primeiro é programa, o segundo é formação e o terceiro, impacto social. E eu digo para vocês que na ficha de avaliação, é um spoiler, ficha de avaliação 2025 a 2029, trabalharemos com a socialização da ciência a partir do impacto social. Vai ser um outro quesito que nós vamos estar trabalhando. Logo, vocês como ingressantes do programa e os docentes do programa e os futuros doutorandos também desse programa, que já estou prevendo que se der tudo certo nesse GT, em breve vocês estarão com essa modalidade aqui também, vocês têm que saber que o que é envolvido para avaliar o programa. E vocês, assim como eu, são fiscais desse programa. Vocês também têm que avaliar. Então, a infraestrutura do programa, quem fornece é a instituição. A instituição tem que auxiliar o programa. E eu pude ver aqui que a UFFS, ela está perfeita. Todas as estruturas estão muito bem trabalhadas para vocês, para recebê-los, para o desenvolvimento das pesquisas. Pelo menos aonde eu pude conhecer foi fantástico. O corpo discente tem que ser diversificado. Eu adorei a fala da professora Líria, falando a formação de vocês, assim como a localidade, isso é muito importante. O planejamento estratégico e a autoavaliação é o que a gente avalia no programa. Agora, a formação é onde esse programa vai ter que trabalhar muito bem para que tenha a proposta de doutorado aprovada. E lá vai estar envolvendo a qualidade e a adequação dos produtos que vocês vão estar gerando. Programas acadêmicos também produzem produtos técnicos, tecnológicos. Até 20% da produção tem que ser, não é que pode, tem que ser técnica, tecnológica. E não produzir gera uma lacuna. O que a gente conversou sobre lacunas agora, né? Tem que ter qualidade da produção dos discentes e dos egressos. Os egressos que estão aqui presentes, até 5 anos é o mínimo do mínimo que nós solicitamos de acompanhamento. No entanto, vocês são egressos até 10 anos depois de receberem a titulação de mestre ou de doutores. Portanto, os programas têm que saber onde vocês estão. Vocês têm que dar esse retorno para o coordenador e para os professores que foram seus orientadores, para que eles possam estar inserindo aqui o que mudou na vida de vocês a partir dessa formação. Isso favoreceu vocês no mercado de trabalho? Auxiliou as comunidades que vocês estão inseridos? Tudo isso nós precisamos saber. Qual é o destino de vocês? A qualidade da produção docente, que tem que ser diretamente vinculada com vocês, discentes. Produção de professores sem pós-graduandos não tem a pontuação necessária que deveria ter para gerar um impacto e impulsionar o programa. A qualidade do envolvimento do corpo docente. Vamos montar uma comissão autoavaliação. O corpo docente tem que estar junto. Não tem coordenador, ninguém quer assumir a coordenação. Eu escutei, se eu estiver equivocada, a professora me corrija, mas parece que já temos, num futuro, a professora Maldi se transformará na nova coordenadora, né? Então, excelente, porque eu enxergo um movimento de pertencimento e de envolvimento do corpo docente. Isso é perfeito, é maravilhoso, espetacular. E o impacto na sociedade, a gente tem que pensar em tudo, artístico, cultural, pode ser o impacto intelectual, pode ser o impacto econômico. Eu tenho que pensar em tudo isso. E no futuro próximo, socialização
né, do quê? Do conhecimento nosso a partir do que é produzido. Vai ter que estar aqui dentro. Internacionalização, a inserção social, visibilidade, auxiliar o programa nas suas redes sociais, no site, fazer com que tudo esteja perfeito. Aí eu trago esse quadro, o quadrante de Pasteur, para mostrar para vocês. Ele pode ser usado de diferentes formas para gerar inúmeras explicações. Eu trago aqui para mostrar para vocês a diferença entre programas profissionais e programas acadêmicos. Não são programas profissionalizantes, são programas profissionais, ok? Um programa acadêmico, ele na sua raiz própria, ele vem para realizar pesquisas básicas, que normalmente não tem aplicabilidade nenhuma o resultado dessa pesquisa. Um exemplo, vamos pensar durante a pandemia, né? Que houve a necessidade de se estudar o vírus e conhecer o vírus da Covid-19, perfeito? Descobrir o vírus e conhecer o vírus. Existe uma aplicabilidade indireta, né, que é usar esse conhecimento para produzir uma vacina para prevenir que as pessoas contraiam essa doença, ok? Só que desenvolver a vacina a partir do conhecimento do vírus é uma pesquisa que nós chamamos de pesquisa estratégica. Essa pesquisa estratégica tem aplicabilidade, sim, e existe um resultado direto na população, mas ele parte de um conhecimento básico sem aplicabilidade, ou eu decreto aplicabilidade indireta, ok? Isso faz parte dos programas acadêmicos. O programa profissional, ele trabalha pesquisa estratégica com aplicabilidade e trabalha pesquisa tecnológica. A pesquisa tecnológica, inicialmente, ela começou para instituições como os institutos federais, os centros, né, que eram e aí se transformaram em institutos. A academia, as universidades, a partir do momento que, com aquela rotina intensa que os institutos apresentam, os professores estão cansados de terem inúmeras atividades, não conseguiam desenvolver pesquisa, as universidades, vendo uma lacuna, fazem o quê? Começam a desenvolver programas profissionais dentro da sua instituição. A partir daí, começam a desenvolver o quê? Pesquisas estratégicas e tecnológicas, que é o que nós temos dentro dos programas profissionais. Para tanto, a pesquisa básica, ela não tem nenhuma aplicabilidade prática direta. Já a tecnológica, ela vem através única e exclusivamente do desenvolvimento tecnológico. E a estratégica é que vai gerar para a gente a sua aplicabilidade, né, indireta ou direta. No entanto, ela apresenta dois tipos de demanda. A demanda social, ela pode ser financiada ou não. Então, uma pesquisa estratégica, ela pode ser financiada por uma empresa, ela pode ser financiada por uma organização. No nosso programa, a Anater, a associação, a Agência Nacional, né, a Anater, fez o quê? Financiou, e junto com o INCRA, financiou o quê? A nossa turma do Pronera no nível mestrado em extensão rural. Então, a demanda social, ela pode ser financiada ou não. Uma comunidade pode solicitar que solucionemos um problema e, para tanto, não existe como passar nenhum tipo de verba. O programa vai, analisa, vê se tem condições de executar com os seus pós-graduandos, com diferentes projetos, e acaba aceitando ou não, ok? Então, descobrir isso é muito importante. Qual é a vocação dos programas acadêmicos e a vocação dos programas profissionais? A partir disso, nós temos diferentes métodos avaliativos para os programas acadêmicos e para os profissionais, aonde os programas acadêmicos têm que saber atender a todas as exigências da área de avaliação, aqui vocês, área 45, interdisciplinar, tem que confeccionar uma dissertação ou tese, é um texto, tem todo um rito para constituir essa dissertação ou a tese.
com certeza absoluta no regimento do programa de vocês, vai ter toda uma normativa, ou então, explicando um passo a passo. E o outro é a produção acadêmica. Essa produção acadêmica, ela é constituída num programa acadêmico por produções bibliográficas na sua maior concentração. 80% da produção de um programa acadêmico é bibliográfico. Eu falo bibliográfico e não digo artigo científico. Eu estou dizendo bibliográfico, porque a maioria dos professores acredita que seja somente artigo científico e não o é. Organização de livros, confecção de capítulos, livros. Então, tem todo um rito que vocês, um passo a passo dentro de um relatório da CAPES, que foi confeccionado e lançado em 2019, mostrando os 21 produtos que vocês podem estar desenvolvendo. Dentre eles, tem um capítulo só para produtos bibliográficos, ok? Os artigos fazem parte, mas não são só eles. O programa profissional, diferente de tudo isso, veja, a sua produção, ela tem que ser técnica. Enquanto um programa acadêmico, a produção é acadêmica, na maioria bibliográfica, o profissional, a sua produção é técnica. Um aplicativo, um site, né? Vou estar trabalhando uma análise de uma política pública onde você gera uma ferramenta para ela ser melhor executada e por aí afora. Então, existe esse diferencial que a gente precisa estar sabendo. Primeiro, eu tenho que saber como deve atuar, e em seguida, eu tenho que saber o que pode produzir ou o que deve produzir. E o que eu, como orientadora, posso desenvolver com o meu ou com a minha orientanda? O que eu devo fazer? Como é que eu vou me orientar? Então, eu tenho a ficha de avaliação que me apresenta todas essas regras, né, e fórmulas que vão me dar a pontuação do que eu produzo, a pontuação dentro do meu programa, minha, individualizada, junto com o meu orientando, e que vai me dizer, né, como eu vou poder estar produzindo para eu ser avaliado dentro do que é necessário. Então, esse é passo a passo de valorização da produção técnica. Se eu produzo 20% em técnico-tecnológico, é utilizado dentro da avaliação pela CAPES. Se eu fizer acima disso, aplicativo, site, tudo que você possa imaginar, o que vai acontecer? Ele é glosado, ele é como se eu tomasse muita vitamina, eliminado e não é avaliado. Isso é ruim? Não. Eu posso usar isso nas redes sociais para mostrar a produção dos meus discentes, mas eu estou deixando de pontuar aonde vai chegar ao ponto de aumentar a minha nota. Se eu quero uma nota 5, que eu vi que é o desejo aqui, para tanto eu preciso melhorar pelo menos o quesito 2, porque vocês têm muito bom em quesito 1, programa, mas o quesito 2 ainda há necessidade de melhorar bastante, formação. Sem o quesito 2 estar com nota muito bom, não se tem nota 5 pela CAPES. Então, é uma coisa a se pensar, ok? Então, o que a gente precisa fazer, na verdade, é ser orientado pelo documento. Que documento é esse, professora? Mostra para a gente aqui, ó. Pula tudo esses dizeres, que só para mostrar uma coisa para vocês. Ah, eu estou voltando, por isso que é um monte de letra. Não é? Esse aqui é o documento. Dá uma olhada para a carinha dele. É um documento com 73 páginas, que vocês podem ir diretamente dentro do sumário, achar o item específico que vocês querem trabalhar e lá dentro aprender. Não vou produzir por produzir. Professora, como eu faço a minha dissertação? Qual é o projeto que eu vou desenvolver para gerar essa dissertação? É aqui dentro que vocês vão ver como que vocês vão trabalhar. Essa apresentação, ela tem os links, é só clicar, vocês conseguem baixar ou se escrever produção técnica no Google, tecnológica, CAPES, já aparece para vocês rapidamente. Lá dentro, ó, tem produção bibliográfica, ativos de propriedade intelectual, tecnologia social, 21 produtos técnicos, tecnológicos que vocês podem trabalhar. Muita coisa. Então, não vamos inventar uma roda.
Vamos ver o que pontua. Seus orientadores estão aqui para orientar vocês e dizer o que pontua. Por onde nós vamos trabalhar? Porque a partir daí, isso também vai trazer um diferencial para vocês. Então, se for pegar aqui alguns exemplos, né? Tradução, manual, livro didático, livro paradidático, tudo isso é produção bibliográfica, que é o que vocês podem fazer. Isso aqui não é para ler, é só para vocês verem que está disposto dessa forma no relatório. Então, tudo está explicando como é que deve fazer e como eu tenho que colocar as pessoas envolvidas. Está lá. Nunca vocês vão criar um produto dentro do programa de vocês que é só seu. Sem a orientação metodológica, sem as disciplinas, faltaria coisa. Então, vocês sempre estarão com os orientadores de vocês nas produções. Agora, o primeiro autor são vocês. O último autor, em diferentes formatos que existem, é a pessoa que orientou, explicou como vocês têm que fazer, que deu a sustentabilidade para aquela pesquisa. Não sei como essa universidade trabalha. Na nossa, trabalhamos dessa maneira. Então, são vários formatos, todos lá para que vocês vejam como é que as coisas funcionam. Professor, organizar um evento faz parte de uma produção técnica. Faz parte. Não é organizar um evento de qualquer forma. É organizar um evento dentro do passo a passo que a CAPES exige. Isso é extremamente importante. Então, quais são os tipos de produtos que eu posso estar gerindo aqui, professora? Junto com os meus orientadores, são inúmeros o que a gente pode estar trabalhando. Esse livro aqui é um livro paradidático, que foi um dos programas de pós-graduação que criaram o nível mestrado, exclusivamente porque uma das professoras da rede básica descobriu e estava muito angustiada porque uma área cultural de visitação não era mais reconhecida pelos próprios moradores. Ninguém sabia o que era o Parque das Pedras mais. As crianças chegavam para ela, ela fazia a pergunta, ninguém sabia. Ela criou um livro paradidático falando sobre a própria regionalidade e os pontos turísticos e mais importantes que tinham na região. Então, as crianças tinham que trabalhar diretamente com esses livros e a memória da região não é perdida. Isso é uma coisa muito importante. Esse é um dos produtos técnicos, tecnológicos que o nosso aluno, Tiago, desenvolveu. Tiago Costa Pereira é o nome dele. Desenvolveu durante seu doutorado uma plataforma digital. Nosso doutorado é profissional. Aqui, no caso, esse produto é para os programas profissionais. Não que vocês não possam fazer. Até 20% vocês podem estar fazendo. Então, ele não fez um site, é uma plataforma digital. Durante toda a vivência dele no semiárido, ele descobriu que o maior problema era que os estudiosos faziam pesquisas científicas no semiárido com todos os agricultores familiares e com todas as culturas existentes e levavam as informações e nunca voltavam. Nunca davam a devolutiva para as comunidades. Resumindo, as comunidades tentavam melhorar o que eles faziam, mas não conseguiam achar nem referência do que isso poderia ser trazido para eles. Então, ele criou uma plataforma digital. Essa plataforma, ela chama eConsab. Essa plataforma, ela dá acesso via celular, computador, para tablet, para qualquer pessoa. Calma que eu vou sanar essa dúvida. E que eu sei que está gerando aqui na cabeça. Então, eu consigo acessar de qualquer forma e ele consegue ter acesso à tese dele, que é onde apresenta todas as ferramentas de convivência com o semiárido, para estocar água, para tudo o que tem de dificuldade no semiárido, assim como consegue ter acesso a diferentes sites, diferentes artigos científicos que já foram publicados. É um ambiente riquíssimo. E aqui está o rostinho do Tiago, e aqui a tese dele, e também ele fez um livro explicando essa rede Consab. Ah, professora, quem dessas comunidades vão ter acesso a computador, a celular, a tablet? Como é que isso vai ser trabalhado? Trabalha-se sempre em conjunto. Lembra que eu disse para vocês, interdisciplinariedade não se faz sozinho. Nunca vou fazer isso de forma isolada. Então, eu sou coordenadora de um projeto de extensão que trabalha a política pública Computadores para a Inclusão, e eu trabalho em inclusão digital.
nos povos originários, nas comunidades tradicionais, onde eu capacito as pessoas da zona rural, né, num contexto geral, em informática básica, montagem e desmontagem de computadores e instalação de software operacional. Eles ficam comigo durante uma semana, eu forneço alimentação e hospedagem, senão eles não participariam comigo. Ficam manhã, tarde e noite, de domingo a sábado, só imersos nesse tipo de atividade. Um computador para cada um. E ensino eles a entrarem na Econsab. Ensino eles a entrarem nos sites do governo e saber como conseguir verba para poder financiar tudo que eles possam imaginar e quererem, ok? Então, essa plataforma, ela funciona muito bem, graças a Deus. Isso aqui é uma inquietude de uma das pós-graduandas da área 4, Ciências da Saúde e Biológicas, aonde todos os lugares que existiam kits para fazer diagnóstico de meningite, o exame custava caríssimo. Resumindo, pouquíssima parte da população podia fazer o teste de meningite. A grande maioria não podia pagar por esse exame. Logo, foi criado, com o auxílio dessa pós-graduanda, o quê? Um kit muito em conta, que foi distribuído em todos os postos de saúde e hoje é realizado, já foi instituído na rede de saúde pelo Ministério da Saúde, esse kit para diagnóstico de meningite. Então, vamos fazer o diferencial na vida das pessoas. Vamos mostrar para as comunidades as inúmeras possibilidades que existem para nós e para eles. Trabalhar essa parte aqui de empreendedorismo, de economia solidária, mostrar como é o fluxo. Vá lá, conversa com eles, aprende, mostra, ajuda no processo e depois registra isso num livro, ou digital ou físico, e volta na comunidade e dá esse livro para eles. Mostra onde eles estão inseridos. Mostra o que faltou para isso não ter gerado um maior fator financeiro para eles, para que isso gerasse maior benefício. E eles vão aprender rapidamente. Ensine a eles, não só a partir de leitura, nem todos eles são letrados. Use fotografias, use vídeos, faça isso. Não é só isso, ainda pode fazer um relatório técnico conclusivo. O que é isso aqui, professora? Na verdade, é você fazer uma análise de uma região, descobrir todos os problemas que existem e guarda na gaveta a sua dissertação, sua tese? Não. Faz um relatório técnico conclusivo e leva para as lideranças governamentais, seja no seu município, a prefeitura, a secretaria, a qual está vinculada com isso, ou para o próprio governo do estado ao qual você está inserido, ou para além dele. É para isso que serve um relatório técnico conclusivo. Registre e enalteça uma cultura. Faça um documentário. Nós aqui fizemos um documentário sobre as mulheres do sertão baiano. Mostra a realidade que elas vivem, sozinhas, com filhos, tendo que alimentar e ainda gerir. Então, são empreendedoras e por aí afora, tudo isso, ainda donas de casa e também mães, líderes dessas crianças. Enalteçam isso. Se vocês virem alguma coisa fora do padrão, eu achei a cidade toda maravilhosa, eu não vi lixo em lugar nenhum. Mas se vocês encontrarem, como tem na minha região, lixo eletrônico jogado em locais que são errôneos, que vão prejudicar o solo, que vai gerar contaminação por metais pesados nas plantas que vão ser ingeridas por nós, faça educação ambiental. Aqui no caso não, é um manual onde mostra dentro de um hospital uma pessoa que era paciente, sentada, acompanhando o paciente oncológico, viu o absurdo do lixo dentro do próprio hospital jogado. E aí criou um manual onde existe uma orientação específica para o descarte correto desses resíduos. Mas a gente pode criar isso de diferentes formas. Olha que fantástico esse almanaque. Um almanaque para inserir, na verdade, a popularização da computação, da ciência da computação. A maioria das pessoas que trabalhavam com a engenharia da computação, a ciência da computação, eram do sexo masculino, homens. Hoje, nós temos inúmeras mulheres formadas também nessa área. Então, esse almanaque veio para, na verdade, gerar, sim, conhecimento, enriquecer e divulgar essa ciência para todos os demais. Então, faço o volume 1, volume 2, tem uma série de formas
e faz isso com um pós-graduando, 2 pós-graduandos e por aí afora. Para a gente alcançar todos os objetivos que nós temos, nós precisamos utilizar equipamentos corretos. Esse gato vai morrer de fome. Eu retirei esse vídeo da onde? Do Instagram. Nunca ele vai comer esse peixe, porque essa ferramenta está incorreta. Ele jamais vai conseguir, nesse lago, pescar esse peixe. Não façam isso com vocês. Mudem, na verdade. Escutem. Enxerguem. Para tanto, eu vou apresentar aqui para vocês um efeito chamado Dunning-Kruger, que é o efeito que a pessoa, na grande maioria das vezes, quando ingressa em algum ambiente novo, às vezes tem essa síndrome, né, esse efeito, que é quanto menos uma pessoa sabe, mais essa pessoa acha que ela sabe. Eu sei muito, não sei pouco. Então, esse efeito Dunning-Kruger, ele gera inúmeras dificuldades para essa pessoa, porque ela não consegue se autoavaliar e descobrir a realidade do teu real conhecimento. E não se permite crescer. Logo, o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, mas sim a ilusão que a pessoa tem de ter um grande conhecimento. Dessa forma, navegando no LinkedIn, eu achei um gráfico fantástico, que aí eu adaptei para pós-graduação. Falei, vou botar esse efeito Dunning-Kruger na pós-graduação. Até faço referência aqui a Rafael, que foi a pessoa que publicou no LinkedIn em 2021, e eu vim aqui e adaptei para a gente na pós-graduação. Se vocês forem ver, aqui, né, nós temos a autoconfiança, aqui o ingressante da pós-graduação, aqui nós temos o conhecimento, a experiência que vai sendo adquirido com o transcorrer da permanência no programa, e aqui o efeito após a defesa dos nossos pós-graduandos. Então, todo ingressante de pós-graduação, quando chega no programa, chega com entusiasmo imenso. Claro que o entusiasmo é alto, e aí eu chamo isso de pico do monte da estupidez, porque a gente chega egocêntrico. Eu sou a pessoa que detém o conhecimento sobre isso e eu sei tudo. E isso prejudica vocês, porque vocês não ficam abertos para ouvir os professores de vocês. Eu já vi discentes, pós-graduandos, falarem que sabem muito mais que o orientador, porque o orientador não faz parte da comunidade ao qual ele vivia, não conhece a tua realidade. Não é assim. Eu não falei que interdisciplinariedade é uma somatória, não uma divisão? Que nós vamos somar conhecimentos e a partir daí criaremos coisas juntas, que terão soluções para problemas complexos, que terão peso. Então a gente jamais pode ser egocêntrico, né? E de repente, quando você chega no programa, hoje é a nossa aula inaugural. Quero ver quando começarem as disciplinas, as orientações, sentar com o seu orientador para ver teu projeto. Aí vocês começam a descobrir o pico que eu chamo, o vale da aflição. Sai do pico do monte da estupidez e entra num vale da aflição, porque começa a ver umas disciplinas muito diferentes que vão te trazer metodologias que vocês nunca viram na vida. Alguns estudiosos que não fazem do rito normal do que vocês frequentam, que vão auxiliá-los em diferentes metodologias. E aí você sai de quem sabe sobre o assunto e não precisa pesquisar mais nada, para alguém que sabe bastante, mas que ainda precisa saber muito, porque eu ainda não sei de tudo. E aí vocês começam a se abrir para estudar. Não esperem esse pico, não, chegar da estupidez e vocês caírem no vale da aflição. Estejam nesse âmbito, que é o âmbito da competência, onde vocês saem do entusiasmo, tentem pular essa aflição, mas ela é difícil de pular, e fiquem no esclarecimento, fazendo sempre reuniões com seus orientadores, não sumam, fiquem com eles, conversem dentro do período que eles estipulam com vocês, das agendas. Cada novidade marca, não esqueça. Vou ficar na minha mente, está gravado. Põe no teu caderninho. Quando você for fazer reunião com o orientador, converse com ele. Eu tenho orientandos que da dissertação já saiu a tese de doutorado,
da tese de doutorado, do pós-doc e de alunos que da dissertação gerou uma projeção tão imensa que foi parar em outro país, na China, em Xangai, para apresentar, porque se transformou numa referência. Então, isso pode acontecer com vocês também. Vocês podem, eu espero, que sejam referência, como Miriam hoje é uma referência para vocês. Então, vocês, a partir do momento que se abrem, vocês entram, saem do vale da aflição e entram na ladeira do conhecimento, até quando vocês finalizam a pesquisa de vocês e entram num platô de produtividade e descobrem que vocês sabem muita coisa, mas ainda não sabem tudo de tudo. Ainda tem que aprender e continua tendo que aprender. É onde você, na verdade, se transforma um cientista, né? Vou dizer assim, um pesquisador e não um cientista, e você descobre que mesmo depois de você ter defendido, nunca você vai estar no mesmo platô de um principiante, de um ingressante. Porque nenhum pesquisador acha que sabe tudo, porque a gente sempre está enfrentando um desafio novo e estamos tendo que estudar novamente. Então, sábio, Sócrates já dizia isso, é aquele que conhece os limites da própria ignorância. É muito importante que a gente não se esqueça disso. E enfrentar esse efeito Dunning-Kruger demanda de um certo exercício. E esse exercício o primeiro é a conscientização. Poxa, estou achando que eu sei tudo e, na verdade, eu não sei mesmo tudo isso. Depois, se esforcem para aprender muito. E o ponto máximo, eu acho, é esse terceiro. Chama uma pessoa que é seu inimigo, apresenta uma coisa e pergunta para ele o que ele acha. Vai te destruir, falar um monte de coisa. Agradeça imensamente. Vai mostrar só o que está faltando para você crescer. É perfeito, maravilhoso. Então, esse feedback, não peça para um amigo, ele vai dizer que você está maravilhoso, foi tudo lindo, perfeito. Quando eu falo, sua palestra foi ótima, maravilhosa, eu falo, tudo errado. Está faltando a crítica, tem que ter a crítica. Se não tiver pergunta, de duas uma, ou eu falei muito bem, ou eu fui péssima, que ninguém nem me entendeu, que é o ponto de confeccionar uma pergunta, não é? Por que a gente tem que melhorar nossas ações na pós-graduação? Porque, na verdade, veja, vocês têm um propósito. Nós precisamos ter um impacto social. Nós precisamos desenvolver nosso território. Nós precisamos melhorar políticas públicas que hoje nem todas são efetivas. Nós precisamos fazer com que elas sejam. E se elas não são, precisamos criar novas. Precisamos instituir mudanças no nosso país em diversos setores e em diversos sentidos. Nós precisamos contribuir com a ciência, nós precisamos contribuir com a educação, com o mercado, com a sociedade. Nós temos muita coisa para fazer. E vocês, principalmente, têm que melhorar essa integração entre a ciência, o governo e a sociedade civil. Isso tudo em prol do desenvolvimento sustentável que vocês querem. Tudo bem que vocês colocaram um patamar, o rural, mas o rural manda em tudo. Então, não pensem só no rural. É o desenvolvimento sustentável que vocês querem. Real, né? Efetivo. Fortaleçam o seu programa de pós-graduação produzindo materiais de altíssima qualidade. Faça com que eles sejam realmente confeccionados dentro da metodologia interdisciplinar. Não façam nada fora do padrão. Os seus orientadores saberão orientar vocês com certeza absoluta. Se vocês não fizerem isso, a gente não consegue avançar numa produção de conhecimento que traga realmente um impacto e uma melhoria para o nosso mundo e para a nossa região. Uma coisa vocês têm que ter consciência: saber muito não vai tornar ninguém inteligente, garanto para vocês. No entanto, a inteligência ela vai se traduzir na forma como você recolhe essa informação, como você julga, maneja e, sobretudo, onde e como vocês vão aplicar essa informação. Então, eu agradeço imensamente, em primeiro momento, a minha família por ter permitido que eu esteja aqui presente hoje com vocês. Nós temos aqui à esquerda eu com meu marido Alexandre, meu filho mais velho Alec, meu caçula Arthur e a minha filha Olga, de 4 patas, que também sofre com a minha ausência. Esse aqui é o QR Code da área interdisciplinar, caso vocês em algum momento queiram ver. E nessa forma eu acabo a minha fala agradecendo a todos e todas vocês e o meu muito obrigada.